Eu sou Isadora, mas todos em Curitiba me conhecem apenas como a filha discreta de Dr. Augusto Bittencourt, um dos advogados mais antigos e influentes do Paraná. Hoje, aos 37 anos, eu entendo que a discrição nunca foi uma escolha minha. Foi a única forma que encontrei de sobreviver à tirania emocional de um homem que transformou o sobrenome da nossa família em um fardo de honra e um instrumento de julgamento. Minha vida inteira foi moldada pelo peso da expectativa dele, uma expectativa que eu jamais consegui cumprir. Especialmente depois que me casei com Marcelo, um jornalista idealista, e na visão de meu pai, um completo pária social e financeiro. Mas o ódio dele só se tornou destrutivo, verdadeiramente cirúrgico, no momento em que a minha filha Sofia nasceu. Sofia é a luz que ilumina o meu mundo, a prova de que o amor simples e verdadeiro existe, mas para Dr. Augusto, ela sempre foi a mancha, a prova viva de que eu havia falhado em dar a ele a neta legítima que ele desejava para carregar o peso do seu legado. A fúria dele não tinha limites. A cada aniversário de Sofia, a cada evento de família, ele me olhava com um desprezo frio que cortava mais fundo do que qualquer grito. Ele a ignorava, a chamava de a menina, e se recusava a reconhecer qualquer laço de sangue, porque para ele o sangue de Marcelo era indigno. O ápice desse desprezo chegou quando a saúde de minha mãe, Dona Cecília, começou a declinar rapidamente. Minha mãe sempre foi a ponte, a única voz de gentileza na nossa casa, e em seus últimos momentos, ela se esforçou para garantir que Sofia fosse protegida. Ela deixou um testamento que designava uma parte significativa de sua herança, um patrimônio que ela construiu com inteligência e esforço, diretamente para Sofia, com a condição de que o reconhecimento formal da neta perante a lei fosse feito em uma cerimônia simbólica, presidida por um juiz de paz, no nosso antigo cartório de registro civil no centro da cidade, um lugar com valor sentimental para ela. Isso irritou meu pai além da conta. A ideia de ter que submeter o ilustre Dr. Augusto a uma cerimônia pública em um cartório que ele considerava vulgar, apenas para legitimar a neta que ele odiava, era uma afronta inaceitável à sua imagem. E eu aceitei. Não pelo dinheiro, mas pela honra de minha mãe e pela dignidade de Sofia. Eu sabia que ele faria de tudo para sabotar, para humilhar, para transformar aquele momento de celebração em um espetáculo de dor. E foi exatamente o que aconteceu. Quando entramos na sala solene do juiz de paz, ele estava lá, com sua postura imponente, o terno risca de giz impecável e o olhar de um predador. Acompanhado por minha madrasta, Carmela, uma mulher fria e calculista, e meu meio-irmão Frederico, o filho perfeito que herdaria o escritório e o sobrenome sem questionamentos. Ele fez questão de deixar claro o quanto aquela situação o enojava. Se você já desconfiou que o amor de uma família pode estar misturado com segredos de sangue e traição, aperte o like agora. Me ajude a mostrar essa história para mais pessoas que precisam saber que, às vezes, a verdade mais profunda não está no DNA, mas na coragem de quem o revela. E se inscreva para não perder a lição que aprendi. A fúria do meu pai não era apenas pela herança. Era uma doença de alma alimentada por uma vida de mentiras e uma obsessão doentia por pureza e linhagem. Eu sabia que ele atacaria. Mas o que ele não esperava é que, por anos, eu vinha me preparando, silenciosamente, para o dia em que ele tentaria usar a lei para nos esmagar. A minha vingança, eu sabia, precisava ser cirúrgica e limpa, visando o coração da mentira que o sustentava, e não apenas o seu bolso ou reputação. Eu me lembrei de uma frase que minha mãe sempre dizia: a vingança quebra, Isadora. A verdade reconstrói. Eu não queria quebrar meu pai, por mais que ele merecesse. Eu queria expor a fratura que o havia tornado um monstro, para que talvez, de alguma forma, ele pudesse ser remendado, embora a tarefa parecesse impossível. Mas o meu foco principal era Sofia. Eu precisava protegê-la do veneno daquele desprezo. Eu precisava garantir que, naquele dia, a voz de minha mãe falasse mais alto que a fúria de meu pai, e que Sofia saísse daquele cartório não apenas com o reconhecimento legal, mas com a certeza inabalável de sua dignidade. O Dr. Augusto, o homem que me ensinou a ler a Constituição antes de aprender a andar de bicicleta, havia esquecido que o amor não se encontra nas páginas de um código civil, mas na aceitação incondicional do coração. E eu estava prestes a lembrá-lo disso, na frente de todos, com um pedaço de papel que valia muito mais que milhões. Eu me posicionei ao lado do juiz de paz, meu coração batendo forte, sentindo o olhar pesado de meu pai nas minhas costas. Aquele era o campo de batalha que ele havia escolhido,
e eu estava pronta para a guerra, armada apenas com a verdade. O ambiente estava carregado de uma tensão que só a família, em seu pior momento, é capaz de gerar. Eu respirei fundo e encarei meu pai, decidida a não desviar o olhar, a mostrar que a menina humilhada que ele conhecia havia sido substituída por uma mulher que faria de tudo pela sua filha. A história do meu casamento com Marcelo, o jornalista, é a chave para entender a fúria do meu pai. Não era apenas a diferença social, era uma traição percebida ao legado. Meu pai planejou para mim um casamento estratégico, um herdeiro de uma família de magistrados ou um empresário do agro, para cimentar ainda mais seu poder em Curitiba. Mas eu, a filha que sempre buscou a aprovação dele, pela primeira vez disse não, e escolhi Marcelo, um homem que defendia a verdade com a mesma paixão que meu pai defendia a retórica. Marcelo foi meu respiro. Ele me tirou da jaula dourada da mansão no Batel e me mostrou a Curitiba real, pulsante e cheia de histórias. A nossa vida era simples. Morávamos em um apartamento modesto no Água Verde, e as nossas dívidas eram pequenas, mas as nossas alegrias eram gigantes. Meu pai nunca nos visitou. Ele cortou os laços financeiros e emocionais, alegando que eu havia desonrado o nome da família. Quando Sofia nasceu, 3 anos depois, a morte súbita de Marcelo em um acidente de carro, ironicamente, deu a meu pai a munição que ele precisava. Meu pai, que nunca chorou a perda de seu genro, começou a insinuar publicamente que Marcelo não era o pai de Sofia. Ele se apegou a um momento de crise no nosso casamento, uma discussão banal, amplificada em sua mente doentia, para alimentar a dúvida de que Sofia poderia ser o resultado de uma infidelidade minha, uma forma cruel de desonrar não apenas a mim, mas também a memória de Marcelo. Ele plantou a semente da suspeita em toda a família, sussurrando que a neta não tinha o sangue Bittencourt, e que eu, no fundo, era uma mulher de moral duvidosa. Frederico, meu meio-irmão, e Carmela, minha madrasta, absorveram essa narrativa como verdade, pois isso garantia que Sofia estaria fora da linha de sucessão e que o patrimônio de minha mãe ficaria integralmente para eles. Eu tentei ignorar, tentei argumentar, mas a cada tentativa, meu pai aumentava o volume de sua fúria, transformando cada conversa em um tribunal de família onde eu era sempre a ré. A pior humilhação aconteceu na festa de debutante da minha prima, quando meu pai, embriagado de poder e uísque, me confrontou no meio do salão, perguntando em voz alta: "Quem é o pai dessa criança, Isadora? Diga a verdade para todos nós." Eu fugi da festa, chorando, prometendo a mim mesma que aquela seria a última vez que ele me faria sentir vergonha por amar. Foi nesse ponto, sentada no banco da Praça do Japão em Curitiba, que a ideia da vingança começou a se formar. Eu percebi que não adiantava lutar contra a fúria dele com argumentos. Eu precisava usar a única arma que ele respeitava: a prova legal, a verdade incontestável do DNA. A herança de minha mãe não era o ponto final, era apenas o palco. O verdadeiro objetivo era desarmar a sua fúria de uma vez por todas, tirando dele o poder da dúvida e da humilhação pública. Mas a minha vingança, eu sabia, não podia ser previsível. Se eu simplesmente provasse que Marcelo era o pai, meu pai encontraria outra razão para nos odiar. A vingança, para ser campeã, precisava atingir a raiz da sua mentira, o segredo mais bem guardado que o havia transformado em um juiz do lar, sempre pronto a condenar, mas nunca a perdoar. Eu precisava cavar fundo no passado dele, no mito do Dr. Augusto, o homem perfeito e sem falhas, para descobrir o que o fazia tão implacável em relação ao sangue. Eu contratei um detetive particular, o único que aceitou trabalhar contra a reputação de Dr. Augusto em Curitiba, e comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. A herança de minha mãe estava marcada para o dia seguinte, no cartório. A vingança seria servida fria, no palco de sua própria humilhação. A execução do meu plano de vingança exigiu uma frieza que eu não sabia que possuía. O primeiro passo, e o mais arriscado, foi a coleta do material genético. Para provar a paternidade de Marcelo, eu precisava de uma amostra dele, o que parecia impossível, já que ele estava morto há 4 anos. Mas eu me lembrei de um detalhe. Marcelo, em sua paixão por colecionismo e pela história do jornalismo, possuía uma caneta tinteiro antiga, que ele usava diariamente e que ele havia deixado cair no carpete da sala um dia antes do acidente. Quando o apartamento foi esvaziado, a caneta estava lá, no fundo de uma gaveta, intocada. O suor, a saliva, as células epiteliais de anos de uso. Era a minha única chance. O detetive particular que contratei, um ex-perito forense da Polícia Civil em Santa Catarina que se mudou para Curitiba,
foi categórico. Era uma amostra frágil, mas viável. O segundo passo foi o teste secreto em Sofia, uma simples coleta de suave bucal, feita em casa com a cumplicidade da minha vizinha, uma técnica de enfermagem aposentada. O teste de confirmação da paternidade de Marcelo e Sofia foi enviado para um laboratório de alta credibilidade fora do estado, com a máxima urgência e anonimato, e o resultado final estava em minhas mãos. Positivo. Mas eu sabia que meu pai, o mestre da retórica legal, invalidaria isso facilmente como uma farsa. A minha vingança não podia parar aí. Enquanto o detetive trabalhava no material de Marcelo e Sofia, eu o havia incumbido de uma segunda e muito mais importante missão: cavar a fundo no passado de Dr. Augusto. O detetive descobriu um segredo de mais de 40 anos. Um escândalo abafado envolvendo meu pai e uma colega de faculdade na época em que ele e minha mãe se casaram. Era uma história de chantagem, dinheiro e, crucialmente, um registro de nascimento oculto. Meu pai havia pagado uma fortuna na época para garantir que o segredo ficasse enterrado. Mas o detetive encontrou o rastro. Uma ponta de um fio que levava a um hospital em Londrina, no interior do Paraná. Eu tive que agir rápido. O juiz de paz estava marcado para a manhã seguinte. Em uma atitude desesperada, usando todo o meu capital e o que restava da minha sanidade, eu ordenei que o detetive obtivesse discretamente uma amostra de Dr. Augusto, o que foi possível através de um fio de cabelo encontrado em uma das suas camisas deixadas na tinturaria que ele frequentava, e, mais importante, da pessoa cujo registro de nascimento ele havia ocultado. O material foi enviado com a máxima urgência para o mesmo laboratório que testou Sofia, e eu rezei para que a ciência fosse mais rápida que a fúria de meu pai. A resposta que eu precisava só chegaria a Curitiba em um envelope lacrado, entregue em mãos por um motoboy de confiança, 15 minutos antes do horário marcado no cartório. Naquela noite, em meu pequeno apartamento no Água Verde, enquanto Sofia dormia tranquilamente, eu segurava o envelope que continha o resultado final do teste triplo: Sofia X Marcelo, Augusto X Sofia e Augusto X o segredo. O peso daquele papel era imensurável. Ele não continha apenas a minha vingança. Continha a potencial destruição do mito do Dr. Augusto. Eu não sabia qual seria o resultado exato dos 2 últimos testes. Apenas sabia que eles existiam. O juiz de paz seria a hora da verdade. A manhã da humilhação amanheceu em Curitiba com um céu cinzento e uma garoa fina que parecia refletir a minha ansiedade. Eu vesti um tailleur de linho que minha mãe havia me dado, uma armadura de discrição contra a ostentação de meu pai, e levei Sofia, linda em seu vestido vermelho, para o cartório do centro cívico, o local que ele havia escolhido para seu circo particular de desprezo. Ao chegar, a tensão era palpável. A sala de audiências, que tinha ares de escritório antigo, estava repleta. Além do juiz de paz, Dr. Osório, um senhor de semblante cansado, estavam meu pai, Dr. Augusto, sentado na cabeceira como um rei em seu trono, e ao seu lado, Carmela, em um vestido de seda azul que gritava riqueza. Frederico, meu meio-irmão, estava de pé, com as mãos nos bolsos, exibindo um sorriso de superioridade. Eu sabia que ele estava ali para testemunhar a minha derrota. Eu sentei do outro lado da mesa, com Sofia ao meu lado, segurando sua mão com força. Meu pai começou a falar antes mesmo que o juiz de paz abrisse a boca. Com sua voz grave e teatral, ele se dirigiu ao juiz, mas com os olhos fixos em mim. Dr. Osório, peço desculpas por trazê-lo a esta farsa. Minha falecida esposa, em um momento de fragilidade, deixou uma cláusula insensata em seu testamento, condicionando parte do patrimônio à aceitação desta criança, a qual, como todos sabem, é fruto de uma união desastrosa e de moral questionável. Eu, como chefe desta linhagem, sou obrigado a expressar publicamente meu descontentamento e minha profunda dúvida. Não há laços de sangue que me liguem a essa menina, e exijo que este tribunal registre minha objeção formal e meu repúdio à sua inclusão no testamento, baseando-me na ausência de provas cabais de sua pureza genealógica. Eu senti meu sangue ferver. Ele não estava apenas me humilhando, ele estava destruindo a autoestima de Sofia, que olhava para ele com uma mistura de medo e confusão infantil. Eu me inclinei e sussurrei para ela: "Fique calma, meu amor. O vovô está doente, mas a verdade vai curar tudo." O juiz de paz, claramente constrangido pela presença de Dr. Augusto, pigarreou e tentou acalmar os ânimos. Mas meu pai não parou. Ele continuou seu monólogo de fúria, usando termos jurídicos complexos para disfarçar o ódio pessoal. Ele detalhou o quanto Marcelo era um aventureiro
e o quanto eu era ingênua e desonrada, desfiando humilhações que haviam sido guardadas por anos, agora vomitadas em um ambiente formal. O auge da sua agressão verbal foi quando ele se levantou, bateu na mesa e gritou, exigindo que eu confessasse ali quem era o verdadeiro pai de Sofia. Foi nesse momento que o motoboy de casaco laranja, vindo do laboratório, entrou discretamente pela porta lateral, procurando por Isadora Bittencourt. O juiz Osório tentou detê-lo, mas o mensageiro, acostumado com a urgência, colocou um envelope pardo, grosso e lacrado sobre a mesa, exatamente entre meu pai e eu, e se retirou. Meu pai olhou para o envelope com desprezo. Ele o considerou uma interrupção barata, uma ofensa à seriedade do seu espetáculo. Mas eu, Isadora, sabia que aquele envelope não continha uma carta, mas uma bomba. O momento em que o envelope pousou na mesa, interrompendo a fúria de meu pai, foi o ponto de inflexão daquela manhã cinzenta. Dr. Augusto, com seu senso de drama impecável, pegou o envelope com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto sujo, e o atirou de volta para mim, com um sorriso de escárnio. Mais uma de suas artimanhas teatrais, Isadora? Pensou que um papel sem valor me faria recuar? Eu exijo que o juiz continue. Este não é o momento para entregas suspeitas. Carmela riu, um som seco e agudo que ecoou na sala. Frederico balançou a cabeça em desaprovação, como se lamentasse o quão patética sua meia-irmã havia se tornado. O juiz de paz, percebendo a chance de retomar o controle, pediu para que eu me explicasse. Foi a minha hora de falar. Eu peguei o envelope e a sensação do papel grosso sob meus dedos me deu a força que eu precisava. Eu não gritei. Minha voz saiu calma, fria e extremamente audível. Um tom que ele nunca havia ouvido de mim. Este envelope, pai, não é uma artimanha. É a resposta à sua exigência de provas cabais de pureza genealógica. Eu o atendi. Dentro dele, há não um, mas 3 laudos de DNA. O primeiro, que prova a paternidade de Marcelo para com Sofia. O segundo, que prova a impossibilidade de a senhora Carmela ser a mãe de Frederico, o seu filho legítimo. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Carmela, que estava rindo no segundo anterior, congelou, seu rosto perdendo toda a cor. Meu pai, que tentava manter a pose, piscou os olhos rapidamente, a fúria dando lugar a uma pontada de terror. Mas eu não terminei. Eu ergui o envelope, o ponto central do meu plano. E o terceiro, pai, é o laudo mais importante. Ele é a prova cabal de que a sua fúria, o seu ódio pela desonra e a sua obsessão por pureza de sangue são baseados na maior das hipocrisias. Ele prova a paternidade de um filho que o senhor escondeu por mais de 4 décadas. O segredo que o senhor enterrou em Londrina, com o qual o senhor tentou usar para me humilhar, mas que agora se volta contra o senhor. Meu pai, Dr. Augusto, perdeu completamente o controle. Ele se atirou sobre a mesa, tentando alcançar o envelope, seus olhos injetados de sangue. Não! Você não tem o direito! Eu proíbo! Ele rugiu, sua voz de comando se desfazendo em um grunhido de desespero. Carmela, percebendo que seu castelo estava desmoronando, tentou me alcançar para rasgar o papel, mas eu fui mais rápida. Ela agarrou o meu braço, me puxando com força, tentando impedir a leitura do laudo. Foi nesse momento que o caos se instalou. Eu não podia permitir que ela destruísse a verdade. Eu me desvencilhei de seu aperto, usando toda a minha força e a adrenalina do momento, e a empurrei contra uma das estantes de livros jurídicos, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Carmela, no auge do desespero, se jogou sobre mim, tentando arranhar meu rosto para tomar o envelope, e caímos no chão. Eu me vi em cima dela, segurando o envelope firmemente em uma das mãos, enquanto a outra protegia meu rosto da agressão dela. Era uma luta corporal bizarra no meio do cartório, uma mulher de 37 anos lutando com sua madrasta em um vestido de linho, mas para mim, era a luta pela dignidade de Sofia e a defesa da memória de minha mãe. Eu me levantei rapidamente com o envelope intacto, enquanto Carmela gritava de humilhação no chão, e o juiz de paz pedia em vão por ordem. Com Carmela no chão gritando injúrias, e Frederico paralisado pelo choque e pela revelação sobre sua mãe, o juiz de paz finalmente conseguiu impor um silêncio tenso. Dr. Augusto, de pé e tremendo, olhava para o envelope em minhas mãos como se fosse uma arma carregada. Ele sabia que eu tinha o poder de destruir a vida que ele havia meticulosamente construído sobre o mito da honra inabalável. O que eu fiz foi dar a ele a chance de ser livre, mas a um custo altíssimo.
Eu abri o envelope e li em voz alta, ignorando a respiração pesada de meu pai. O primeiro teste de paternidade entre Marcelo Bittencourt, amostra da caneta tinteiro, e Sofia Bittencourt é positivo, com 99.99999% de probabilidade. Sofia é, legal e biologicamente, filha de Marcelo. Sua neta, pai, é filha legítima, de honra e de sangue. A fúria de meu pai cedeu a um vazio. Ele se sentou pesadamente, a cabeça baixa, enquanto Sofia sorria para mim com um brilho nos olhos. Mas eu sabia que isso não era suficiente. A verdadeira vingança, aquela que não quebra, mas transforma, estava no terceiro laudo. Eu folheei o papel, passando por um segundo laudo irrelevante para o momento, e fui direto para a terceira prova. O laudo número 3, eu disse, olhando diretamente para meu pai, que agora me encarava com o olhar de um homem derrotado. É um teste de parentesco entre Dr. Augusto Bittencourt e o indivíduo JSL, nascido em Londrina, Paraná, há 45 anos, cujo registro de nascimento o senhor ocultou por décadas. Houve um suspiro audível de Frederico. Carmela se levantou do chão e tentou avançar, mas o juiz Osório a segurou. Eu continuei, a voz embargada pela emoção, não de triunfo, mas de dor pela mentira que havia consumido a vida de meu pai. O resultado do teste de paternidade entre Dr. Augusto e JSL é positivo, com 99,99% de probabilidade. JSL é seu filho, pai. Ele é o seu primogênito. E para a sua completa e absoluta surpresa, JSL não é outro senão o juiz Osório, o homem que o senhor escolheu para presidir este seu tribunal de humilhação. A revelação foi um trovão. O juiz de paz, doutor. Osório empalideceu, suas mãos soltando o braço de Carmela. Ele olhou para mim, depois para o meu pai, com uma incredulidade chocante. Meu pai, o mestre da lei, o juiz de todas as nossas vidas, havia escolhido inconscientemente a sua própria vingança para me humilhar. Ele havia trazido seu filho bastardo e primogênito para testemunhar o repúdio à sua neta. A fúria dele contra Sofia não era sobre a falta de pureza de sangue dela. Era um reflexo da culpa e do medo de que o seu próprio segredo fosse revelado. Ele tinha medo do sangue impuro, porque ele mesmo havia traído a própria honra que tanto pregava. A fúria dele era, na verdade, autodepreciação projetada em mim e em Sofia. O juiz Osório, meu meio-irmão desconhecido, desabou em sua cadeira. O choque era universal, mas em Dr. Augusto, o choque deu lugar a um choro seco e convulso, a primeira lágrima que eu ouvia derramar em minha vida adulta. Ele não chorava pela humilhação, mas pela exposição da ferida que ele carregava há 45 anos. O medo de ser desonrado era a fúria que o consumia. O juiz Osório, meu meio-irmão, se levantou e caminhou lentamente até meu pai. Pai, é verdade? Ele perguntou, sua voz embargada pela dor de uma vida inteira de negação e segredo. Meu pai levantou a cabeça e apenas conseguiu balançar a cabeça, um sim silencioso que valia por 1000 confissões. Ele admitia a mentira, o escândalo da juventude que ele havia enterrado, o filho que ele havia pago para que ficasse em Londrina e se tornasse um juiz de paz em Curitiba, sem nunca saber a verdade. Naquele momento, eu entendi a complexidade da vingança. Eu o havia humilhado publicamente, mas ao mesmo tempo, eu o havia forçado a encarar a sua própria dor. A minha vingança não era a sua destruição, mas a sua libertação. O laudo de DNA não era apenas uma prova, era um espelho que o forçava a ver a si mesmo. Carmela e Frederico fugiram da sala, o castelo de mentiras deles desmoronando junto com a reputação de meu pai. Osório se ajoelhou ao lado de Dr. Augusto. Por que, pai? Por que você nunca me disse? Perguntou Osório. A dor em sua voz era palpável. Meu pai murmurou com a voz embargada. Eu tinha medo. Medo de perder sua mãe. Medo da desonra. Era uma confissão crua, despida de retórica. Eu me aproximei. Eu não senti triunfo. Apenas uma profunda e esmagadora tristeza. Eu havia ganhado a batalha, mas a guerra havia deixado cicatrizes em todos nós. Eu estendi a mão, não para o laudo, mas para o meu pai. Pai, olhe para Sofia. Ela é minha filha com Marcelo. Ela é a única coisa que me restou do amor. O Senhor não precisa mais lutar contra o amor por medo da mentira. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de toda a manhã. Meu pai, Dr. Augusto, olhou para a minha mão estendida, depois para Sofia, que o observava curiosa. Ele viu em minha filha não mais a mancha,
mas a imagem do amor incondicional que ele havia negado a si mesmo por décadas. O juiz Osório, meu meio-irmão, ainda estava ajoelhado, processando a revelação de sua vida inteira. Eu havia provocado a maior crise na vida da minha família, mas era uma crise de honestidade, não de destruição. A minha vingança não resultou na derrota total, mas na exposição da verdade. O primeiro e mais difícil passo para a cura. Dr. Augusto finalmente pegou minha mão. Seu aperto era fraco, mas sincero. Ele olhou para Osório e, com um esforço visível, murmurou: "Meu filho, Osório, eu sinto muito." Osório não respondeu com palavras, mas com um abraço. A cena era inédita. O Dr. Augusto, o bastião da formalidade e do julgamento, sendo abraçado por seu filho, o juiz de paz, no meio do cartório, após a revelação do DNA. A cláusula do testamento de minha mãe, que exigia o reconhecimento formal de Sofia, havia sido cumprida, mas de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O testamento de minha mãe não era sobre dinheiro. Era sobre forçar meu pai a confrontar sua própria hipocrisia para que o amor pudesse finalmente entrar. A mudança na vida de Dr. Augusto não foi instantânea, mas profunda. Ele renunciou aos seus cargos formais e se aposentou do escritório de advocacia, que Frederico, já desmoralizado pela revelação sobre Carmela, não estava apto a assumir. O Dr. Augusto, desarmado, começou a buscar um caminho de volta. Ele se aproximou de Osório e os dois iniciaram uma relação cautelosa, mas sincera, de pai e filho. Aos poucos, ele começou a ver Sofia com novos olhos. Não mais como a filha de Marcelo, mas como a neta que ele quase perdeu por causa de suas mentiras. Ele não se desculpou com palavras grandiosas, mas com pequenos gestos. Um passeio no Jardim Botânico de Curitiba, uma história contada no sofá, um abraço inesperado. A nossa vida familiar, antes fria e formal, começou a se preencher com uma aceitação genuína. Eu não o forcei a pedir perdão, apenas lhe dei a chance de ser a pessoa que minha mãe sempre acreditou que ele poderia ser. A história do DNA se tornou uma lenda sussurrada nos corredores dos tribunais de Curitiba, mas a versão oficial foi de que Dr. Augusto se aposentou para dedicar mais tempo à família em um momento de introspecção. O dinheiro da herança de minha mãe garantiu a Sofia a segurança que ela merecia. Eu usei a maior parte do dinheiro para criar uma fundação que oferece apoio jurídico gratuito a mães solteiras na periferia de Curitiba, algo que Marcelo, o jornalista, teria feito. O novo capítulo da minha vida não se resumiu a um final feliz clichê, mas a um profundo senso de propósito. A vingança, que começou com a intenção de calar a fúria de um homem, acabou transformando a nossa família. Não houve o perdão fácil e instantâneo, mas sim a lenta e dolorosa construção de um novo laço familiar, baseado na honestidade. Dr. Augusto nunca mais me humilhou, nem a Sofia. Ele aprendeu que o maior valor não está no sangue puro, mas no caráter transparente. Ele ainda é um homem difícil, mas agora é um avô e pai presente, buscando ativamente compensar o tempo perdido. Ele não se tornou um santo, mas se tornou um homem melhor. O juiz Osório, meu meio-irmão, se tornou um parceiro na fundação e um tio maravilhoso para Sofia. A nossa família, que antes era uma fachada de porcelana quebrada, se tornou uma tapeçaria complexa, costurada por verdades dolorosas, mas mais forte do que nunca. O que eu fiz foi dar a ele a chance de ser livre. E você? O que você faria se um papel pudesse mudar sua vida e a de quem você mais ama? Deixe a sua opinião nos comentários. O perdão cura a vingança? Quero muito saber o que você pensa.